Prestem muita atenção nesses sintomas. Uma tontura inesperada que podem provocar desmaios e quedas, problemas em órgãos dos nossos sentidos, como na visão, e em casos muito mais graves, alterações nos ritmos cardíacos causando danos em um dos principais órgãos do corpo humano, o coração. Todos esses sintomas estão relacionados com a anormalidade do funcionamento dela, a pressão arterial. Mas, o que é a pressão arterial? E como saber se a pressão está baixa, elevada ou muito alta? E que ações podem ser feitas para evitar todas essas anormalidades? Essas, e outras curiosidades mais incríveis ainda, é o que vamos ver agora. O sistema circulatório é um dos diversos sistemas que fazem parte do corpo humano. A sua principal função é transportar nutrientes, sais minerais, gases e metabólitos através da circulação do sangue para todas as partes do corpo. Mas para que o sangue percorra por todas as partes do corpo ele precisa do batimento do coração e da pressão que é exercida nos vasos sanguíneos, daí é que entra em ação a pressão arterial. Mas, o que é mesmo a pressão arterial? Ela é uma força que o sangue exerce nas paredes dos vasos sanguíneos enquanto circula pelo corpo. A pressão é fundamental para garantir que o sangue alcance todos os órgãos e tecidos, levando o oxigênio e os nutrientes. O tubo que leva o sangue rico em oxigênio do coração para o corpo são as artérias, e a maior delas é a artéria chamada aorta. A pressão arterial, quando está no fluxo de funcionamento normal, acontece de forma equilibrada através de ciclos contínuos. A sístole, ou seja, a contração do coração, acontece quando ele se contrai e bombeia o sangue para as artérias. A força desse bombeamento gera uma pressão chamada de pressão sistólica. O outro ciclo é a diástole, ou seja, o relaxamento do coração. O coração relaxa e enche de sangue novamente. Em consequência disto, a pressão nas artérias diminui, definindo em uma pressão diastólica. O organismo ajusta a pressão conforme necessário, controlando o diâmetro dos vasos sanguíneos e o volume de líquido no sangue. E quando tudo está funcionando bem, a pressão arterial mantém um nível estável, garantindo um suprimento adequado de sangue sem sobrecarga ao coração e aos vasos. A pressão pode ser medida pelo esfigmomanômetro, e quando uma pressão é normal ela possui os seguintes valores. Na pressão sistólica, quando há contração do coração, o número maior na medição é normalmente abaixo de 120 mm de mercúrio. Já a medição na pressão diastólica, quando o coração relaxa entre os batimentos, o número menor da medição é normalmente abaixo de 80 mm de mercúrio, e dizemos comumente que uma pressão arterial está normal quando a medição é 12/8. Mas, e quando uma pressão arterial não está normal, podemos chamar de quê? Primeiro podemos chamar de hipotensão, ou seja, quando a pressão está baixa. Isso acontece quando a pressão arterial está abaixo da medição 90/60 mm de mercúrio, e isso vai refletir em problemas para o nosso corpo, como a sensação de tontura e até desmaios, a falta de oxigenação no cérebro, a visão fica embaçada com fraqueza, e em casos mais graves pode levar a choque circulatório e falência de órgãos. Outro estágio de uma pressão arterial anormal é chamado de pressão elevada. Ela vai acontecer quando a medição da pressão fica entre 12/8 e 139/89 mm de mercúrio. Isso já indica um risco aumentado de desenvolver um grau mais grave, e as consequências dessa medição não são nada boas. Primeiro, pela sobrecarga no funcionamento do coração. Isso acaba gerando pequenos danos nos vasos sanguíneos e potencializando o risco de desenvolver um novo estágio de anormalidade da pressão arterial, que chamamos de hipertensão. A hipertensão, ou seja, a pressão alta, vai acontecer quando a pressão arterial é igual ou superior a 140/90 mm de mercúrio, ou seja, 14/9. Esse é o estágio mais crítico caracterizando uma hipertensão arterial. Essa condição é considerada um fator de risco para outros problemas de saúde, como o AVC, acidente vascular cerebral hemorrágico, a insuficiência renal e cardíaca, o aneurisma e infarte. Isso pode acontecer por uma predisposição genética, ou pelo diâmetro dos vasos, e certos hábitos de vida de uma pessoa, como o sedentarismo, o tabagismo, o consumo elevado de sódio, o consumo de bebidas alcoólicas, e também a obesidade. Mas, o que fazer para evitar todas essas anormalidades? Adotar um estilo de vida saudável é fundamental para prevenir e controlar a pressão arterial.
E para isso devemos reduzir o consumo de sal, gorduras saturadas e alimentos processados. É importante também praticar exercícios regularmente, manter um peso saudável, parar com o consumo exagerado das bebidas alcoólicas e do fumo, gerenciar o estresse com técnicas de relaxamento. E o mais importante para gerenciar essas ações é medir a pressão arterial regularmente. E o mais importante ainda é sempre consultar um médico. Se gostou desse vídeo, deixe o seu like. Isso vai ajudar muito o canal. E se não sabia disso e quer saber muito mais, então inscreva-se aqui no canal Ciências.